Você tem interesse em adquirir a sua casa própria ou talvez um bem para investir, mas está vendo a taxa de juros te impedir de realizar essa façanha? Ou até mesmo você quer empreender no ramo imobiliário, mas não tem um montante suficiente para fazer isso? Bem, hoje eu estou aqui no escritório do EQI, especialmente aqui na Faria Lima Square, para explicar para você um pouco sobre o consórcio, esse tipo de instrumento no Brasil, qual é o órgão que fiscaliza esse tipo de instrumento financeiro e quais são as vantagens e desvantagens do consórcio. Aproveita, se inscreve no canal Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. O consórcio começou a aparecer no Brasil principalmente na década de 60. Foi de forma regularizada aqui no Brasil, principalmente pelo Banco Central. Então, quando a gente fala de regulamentação ou fiscalização, é o Banco Central que faz esse tipo de fiscalização. Por isso que a gente pode confiar nos consórcios que são administrados por boas instituições financeiras, porque o Banco Central se responsabiliza para a regulamentação. Geralmente, o consórcio ele tem um prazo, né? Pode ser 10, 15 ou 30 anos, e cada grupo de cotas determina o estilo de bem ou serviço que vai contemplar aquela carta. As pessoas pagam ali as mensalidades e aí sim passa-se por um sorteio, né? As pessoas são sorteadas dentro desse grupo para que seja adquirido aquela cota e aí sim possa comprar o bem com o consórcio. Agora, a tão famosa contemplação do consórcio. O consórcio pode ser contemplado através de sorteios e assembleias que a administradora preveja um calendário anual, geralmente é final do mês, tá? Eles fazem os sorteios dessas cotas e aí o sortudo que receber a contemplação da carta pode receber esse crédito para adquirir bens ou serviços. O legal é você perceber que na cota que você comprou ou grupo de cota que você comprou tem uma certa flexibilidade para aquisição desse tipo de bem. Por exemplo, se você tem uma cota de imóvel, você pode comprar um apartamento, um galpão logístico, uma sala comercial, ter essa flexibilidade para você fazer a aquisição desse imóvel de diferentes naturezas. Agora, você tem uma outra modalidade também de ser contemplado fazendo lances. Como funciona o lance? Você vai participar da assembleia, onde vai ter um leilão, e se você der um lance financeiro, por exemplo, de 30% a 40% da carta de consórcio, você também pode ser contemplado. Funciona como se fosse um leilão. O maior lance é o que contempla a carta. E aí há duas formas de ser contemplado em termos de lance. Ou você paga as cotas de trás para frente, ou seja, as suas mensalidades que você paga no consórcio, ou você abate, diminui o valor da parcela mensal que você paga no consórcio. Ou seja, quando você der lance e você for contemplado financeiramente, você ou abate ou você diminui a parcela mensal. Há uma outra possibilidade, pessoal, também de dar lances com o seu próprio FGTS quando for imóvel, por exemplo. Então, se você tem ali o seu FGTS guardado, você pode dar lances financeiros para contemplar o consórcio. Agora chegamos numa parte delicada de falar se consórcio é ou não é investimento. Bem, a gente precisa definir investimento primeiro, que é todo aquele investimento financeiro que você faz com o intuito de ter uma renda. Se você tem uma empresa, por exemplo, e comprar novos maquinários, você vai ter uma renda a partir daqueles novos maquinários. Ou se você comprar carros para sua empresa, aqueles carros vão dar rendimento para sua empresa, como, por exemplo, uma pessoa física comprar um carro para dirigir através de aplicativo como Uber, vai ter uma renda. Então, se você utilizar o consórcio para aquisição de um bem, um material, que aquilo vai ter uma renda, então é possível dizer que o consórcio pode ser caracterizado como investimento. Agora, se esse instrumento for utilizado para uma aquisição de um bem que não vai ter uma renda, por exemplo, um apartamento que você vai morar, ou um galpão que você vai utilizar, sei lá, para sua empresa, mas sem muito intuito operacional, aí o consórcio não é considerado investimento. Então, todo aquele financeiro que é colocado para que tenha uma renda, sim, é investimento, mas todo aquele financeiro que é colocado para não ter nenhum tipo de renda, apenas uma aquisição, não é investimento. Então, é muito delicado quando a gente fala que consórcio é investimento. Depende do intuito financeiro que você vai aplicar o dinheiro. Aí que vem aquele cenário de você fazer a comparação entre taxa de juros de um financiamento e o consórcio. Aqui a gente fala de vantagens do consórcio. Bem, o brasileiro é conhecido por querer fazer aquisição de forma imediata. Então ele acaba dando entrada, financia lá o carro ou o apartamento no banco e acaba pagando mais caro pelo fato de ser imediatista. Quando a gente fala de consórcio, a gente precisa se preparar. Por quê? Tem dois fatos.
A gente precisa ter o fator sorte de contemplar a carta, e o segundo é que você precisa também dar lance se você quiser contemplar a carta. Então você precisa se preparar para o consórcio. Agora, uma vez que você está pagando a mensalidade do consórcio, já prevendo aquele apartamento que você quer, ou aquele galpão da sua empresa, ou uma moto que você quer trabalhar e contando com o fator sorte, já se preparando para isso, a taxa de administração de um consórcio é muito menor do que uma taxa de juros bancária. Então, quando a gente compara a taxa de administração do consórcio versus a taxa de juros bancária, a gente vê que o consórcio é muito mais barato. Agora, você precisa se preparar, porque você precisa contar com o fator sorte ou dar o lance, que seria a entrada. Por isso, o consórcio brasileiro precisa se preparar para ele, porque ele precisa pagar as parcelas mensais e contar com o fator sorte, ou fazer uma reserva de emergência ali, uma reserva para dar aí sim o lance na carta de consórcio e poder adquirir o bem. Por fim, a vantagem do consórcio, se você tiver a disciplina de fazer os aportes mensais, pagar direitinho as cotas e ser sorteado, você não precisar dar a entrada ou no carro ou no seu imóvel. Então, o fato do consórcio é você poder ter o crédito com uma parcela bem pequena, uma taxa de administração pequena e fugir do financiamento bancário que é tão caro. Outro ponto interessante também do consórcio é que você pode utilizar o seu FGTS para abater as parcelas mensais ou também dar lances na carta de consórcio para ser contemplada, coisa que no financiamento bancário isso seria limitado. Por isso, o consórcio tem essas vantagens e pode ser uma alternativa para você adquirir um imóvel ou bem ou serviço. Outro ponto legal para te deixar seguro é que a carta de consórcio ela é regulamentada pelo Banco Central e a administradora precisa enviar os documentos para o Banco Central para entender a solidez financeira da instituição. Por isso, é tão importante a gente olhar também a segurança do consórcio que a gente está entrando pela administradora. Aproveitando, pessoal, se você tem interesse em algum consórcio, aproveita para falar com um de nossos assessores aqui na EQI Investimentos. A EQI tem mais de 14 bilhões de reais sob gestão e você pode aproveitar os nossos assessores para falar de investimento ou, por exemplo, aquisição de carta de consórcio. Mas antes disso, se inscreve no canal Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!